Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar mais uma vez a sua, minha, a nossa Minipédia, o seu programete com conteúdo expresso em história que faz com que o seu dia fique mais interessante e que você fique mais sabido e mais sabida. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o forrozeiro comunista que tem um soviete na Vila Eduardo, camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Já se preparando aqui para os festejos juninos que estão se aproximando. E lá do Maranhão, ela que curte o boi de Pindaré e ama a cultura da sua terra, a senhora Joyce Oliveira. E aí, pessoas, mas eu gosto de boi de Pindaré, mas eu sou matraqueira de Maracanã. Olha só, matraqueira do Maracanã. Sabe quem é que deve ouvir essas conversas e achar maravilhoso, e deve estar rindo, inclusive, lá e achando tudo muito bom? A nossa querida Núbia, nossa apoiadora, que adora o Maranhão. Um beijo, Núbia. Núbia, venha para o Maranhão, você é 2 meses de São João, viu? Ela já confessou que adora a cultura maranhense, então prato cheio pra ela hoje aqui. Inclusive, Núbia e demais apoiadores, confiram um podcast secreto que vai sair essa semana, bem especial sobre cultura, tradição e festas juninas, viu? Foi um podcast bem interessante aí que a gente gravou agorinha há pouco. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o que, Kleber Roberto? Nós vamos falar sobre um assunto que é bem discutido, principalmente como estamos nas aulas de história falando sobre o iluminismo, mas não é só sobre iluminismo. Nós vamos falar sobre a presença das mulheres dentro deste movimento. É isso aí. Joyce Oliveira, se você pudesse dizer para os nossos ouvintes quais seriam os 3 pontos principais desse tema, que todos eles deveriam saber de cor e salteado, quais seriam? Tem que entender por que existe esses silenciamentos sobre as mulheres iluministas, né? Porque elas não estão, por exemplo, nos livros didáticos. A gente só sabe quem são se você se dedica a estudar sobre isso. Entender como são os ambientes, os lugares que essas mulheres iluministas elas estavam, né? E entender quais são as ideias que elas têm nesse contexto, né? Que é um contexto de mudança, de visão de mundo e de alteração de fato, né? De como o mundo se formulava. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. O que a gente vai falar hoje dessas mulheres iluministas e para a gente compreender o espaço e a trajetória delas, porque a gente precisa entender a trajetória dessas mulheres até elas conseguirem seu espaço, porque esse espaço não foi dado, foi conquistado através de luta. A gente precisa entender o que foi o iluminismo, né? O iluminismo ele vai ter essa base sediada no pensamento racional contra a tradição religiosa que até então existia. O conhecimento ele era produzido até aquele momento, através da escolástica, que era
o intelectualismo ligado à religião e especialmente à Igreja Católica. Esse intelectualismo, ele tinha uma base bem destacada, que era a seguinte: o conhecimento ele existe, a ciência existe para ser conforme aquilo que a fé nos passa. Essa ideia foi muito forte durante muito tempo e ela encontrou diversas pessoas que se opuseram, a exemplo do Galileu Galilei, a exemplo do Francis Bacon, a exemplo de vários pensadores que em determinado momento resolveram dizer o seguinte: bom, a ciência ela é de fato aquilo que deve basear a nossa compreensão sobre o mundo. Eu citei alguns desses precursores, poderia, por exemplo, citar o René Descartes. Ele é considerado o pai do racionalismo e coloca no seu livro Discurso do Método a ideia de que, para compreender o mundo, a gente deve questionar absolutamente tudo. Então, o pensamento iluminista que vai surgir no século XVII e que vai se solidificar no século XVIII, ele vai levantar a ideia de que a ciência é a base do desenvolvimento da sociedade, o humanismo é a base do desenvolvimento da sociedade. Durante muitos anos, eles vão produzir esse conhecimento e acreditar de fato que eles faziam parte de um momento cultural, não de um movimento local ou único, mas de um momento cultural da civilização humana, em que essa civilização estava tirando a venda de seus olhos e trazendo a luz, de fato, para a sociedade, para o conhecimento humano, né? Tirando a venda da religião e trazendo a luz da ciência. E, de fato, é justamente esse momento fundamental que vai dar nascimento, né? Vai trazer à luz essa sociedade do século 17, 18, essa sociedade, digamos assim, ilustrada, mas que é uma ilustração muito restrita. Essa ideia de ilustração muito restrita ainda ao território europeu e que olhava as outras regiões com muito preconceito. Todos os não-europeus eles eram vistos com preconceito. É nesse momento, por exemplo, que se formula a ideia de que a filosofia ela nasce e tem seu berço na Grécia Antiga e não, por exemplo, na África, com a filosofia egípcia, apesar de ela não ter esse nome, e nem na Ásia, com a filosofia chinesa. Os europeus, num pensamento extremamente racista, esses iluministas, eles demarcaram a Grécia como o ponto central por ser no território europeu, por ser basicamente, majoritariamente composto por brancos, e excluíram toda a tradição africana e toda a tradição asiática. É esse contexto que a gente está falando aqui. E a luz era homem. Toda essa discussão do iluminismo acerca das liberdades, acerca de um novo mundo racional, ele era, sobretudo, baseado numa ideia de um mundo para os homens. Se você tem o estabelecimento de novas formas, novas filosofias, teorias políticas, por exemplo, né, como a ideia do contrato social, e que havia um contrato para poder haver essa governança definida pelo Rousseau. Esse mesmo Rousseau dizia que as mulheres não faziam parte, né, desse contrato social, por exemplo. Né? A gente também tem as ideias de tripartição do poder, né, que vai ouvindo Voltaire, a questão de qual é essa natureza desse Estado, seja um Estado que respeite, né, a opinião, a vontade dos demais, por exemplo. Só que essa discussão ela era baseada em um mundo que era para homens brancos e europeus, né? Então, essa liberdade, a igualdade e a fraternidade que se concretizam na Revolução Francesa, elas não pensam nas outros gêneros, né? No outro gênero, no caso, o gênero feminino, e também não pensam, né, nas populações que são populações de ultramar. E é interessante, né, a gente falar sobre isso, sobre a questão do iluminismo e das mulheres e pegar esse ponto sobre a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa teve uma presença muito grande das mulheres. Só é vocês pesquisarem sobre a marcha sobre Versalhes, que teve início, o estopim, foram a partir das mulheres nos mercados de Paris, que na manhã de 5 de outubro de 1789 estavam revoltadas por causa do aumento de preços e da falta de produtos, entre eles a escassez de pão. E elas deram esse estopim indo até Versalhes, que era o palácio do governo francês. E era um momento que a França vivia ali, o período final do antigo regime, que tinha toda aquela divisão social. E
dentro desse caldeirão que foi a Revolução Francesa, que causou o fim desse absolutismo francês, que teve todos os movimentos sociais, vamos ver também burgueses, porque era uma revolução burguesa, a Revolução Francesa, e a gente vê dentro dessa revolução surgir a Declaração dos Direitos do Ser Humano ou do Homem. Aí a gente vê que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, excluindo-se, digamos, a visão das mulheres, que foram tão essenciais dentro desse movimento. E dentro dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era um documento que tinha uma mentalidade muito forte do iluminismo, ela definiu os direitos individuais e coletivos dos homens como universais, influenciadas pelas doutrinas dos direitos naturais, os direitos dos homens que são tidos como universais, válidos e exigíveis a qualquer tempo, em qualquer lugar. E a gente vê exatamente nessa declaração, que vai ser essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, essa forte presença do masculino, do homem, mas as mulheres elas não ficaram tão caladas, porque houveram também movimentos de mulheres que fizeram as suas próprias declarações. Pois é, e aí o que é interessante é que esse movimento que se dizia revolucionário e que desvelava os olhos da civilização humana, das amarras da fé, enfim, ele trouxe certos pensamentos que hoje a gente poderia dizer que são extremamente preconceituosos, né? Mas vamos tentar compreender esse processo de acordo com os olhos dessas pessoas que viveram naquela época. Por exemplo, um dos principais nomes da Revolução, na verdade, um dos principais nomes do Iluminismo é o Immanuel Kant, né? Um dos principais teóricos do que é ética, um dos maiores iluministas, vamos dizer assim, né, de longe. Ele defendia a ideia de que a diferença entre o sexo masculino e feminino era uma diferença que colocava o feminino em posição inferior, que isso era algo natural. A natureza tinha feito o homem superior e a mulher inferior. Inclusive, as mulheres, elas se ocupavam, segundo o Immanuel Kant, elas se ocupariam mais com as trivialidades, as coisas mais fúteis e triviais, porque elas não teriam sido feitas naturalmente para raciocinar, elas teriam sido feitas para sentir. A natureza teria feito elas para sentir e não para raciocinar. E aí tem outro teórico que é o Rousseau, né, um dos contratualistas, principais contratualistas, que ele vai falar também. Eu acho que talvez o posicionamento mais complicado pra gente hoje, né, porque assim, o Rousseau, no livro Emílio, ou A Educação, que é um clássico dele, né, sobre a questão pedagógica, ele escreve o seguinte: a mulher e o homem são feitos um para o outro, mas sua dependência natural não é igual. Os homens dependem das mulheres por seus desejos, as mulheres dependem dos homens por seus desejos e suas necessidades. Nós, no caso ele está falando nós homens, né, subsistiríamos mais sem elas do que elas sem nós. E ele ainda completa dizendo o seguinte: a procura de verdades abstratas e especulativas, dos princípios, dos axiomas nas ciências, tudo que tende a generalizar as ideias não é da competência das mulheres. Seus estudos devem voltar-se para a prática. O posicionamento de Rousseau, você ouvinte está conseguindo compreender claramente aqui, né? Ele, para Rousseau, as mulheres não foram feitas para pensar, elas foram feitas para as coisas práticas da vida, e o pensamento, o raciocínio, a ciência é para os homens, ao mesmo tempo em que os homens poderiam subsistir mais tempo sem as mulheres do que as mulheres sem os homens. Então, assim, são posicionamentos muito complicados, né? Isso não quer dizer que todo o movimento iluminista ele convergia para esse lado. A gente vai ter, por exemplo, o Poulain de La Barrère, um filósofo do século XVII, né, um filósofo francês do século XVII, que ele discordava completamente dessa ideia de que mulheres e homens têm naturezas desiguais e as mulheres são inferiores. Para La Barrère, as mulheres deveriam usufruir dos mesmos direitos e da mesma educação que os homens e exercer as mesmas funções profissionais, intelectuais, políticas, enfim. Para ele, a humanidade não tem, vamos dizer assim, diferença. Ela não tem uma diferença natural. A natureza não criou a diferença nenhuma. Essa diferença ela foi criada
em sociedade. Então, ele se opõe completamente. Claro, o posicionamento dele não vai conseguir a ressonância que o pensamento de Rousseau vai ter. Então, de um modo geral, a gente vai ter essa defesa, por exemplo, do Rousseau da família patriarcal e o homem como o personagem principal da sociedade em detrimento da visão que ele tinha inferior em relação às mulheres. Então, de certo modo, esse era o pensamento mais forte dentro do movimento iluminista e, claro, olhando com a perspectiva do hoje, é um posicionamento marcadamente misógino, né, em relação às mulheres naquele momento. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? O senhor pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. E aí, né, como que vão aparecer essas mulheres que nós estamos chamando de mulheres iluministas, porque, na verdade, elas eram iluministas, né? A princípio, o papel das mulheres dentro desse movimento de ideias era atrelado somente à ideia da recepção. Elas eram as responsáveis pela organização, né, dos salões, onde havia o encontro desses pensadores, né, de todo esse grupo de burgueses que estavam lá para debater essas ideias. Então elas estavam presentes nesses momentos e aí elas participavam dessa discussão, não no sentido de opinar. O lugar delas dentro desse contexto era simplesmente fazer a organização e se deleitar com essas ideias que estavam sendo discutidas nesse momento. Entretanto, a partir, né, justamente desse contato, dessa organização que elas faziam do espaço, elas começaram também a ter a oportunidade de conhecer essas ideias. Eram mulheres letradas, a gente está falando de mulheres de origem burguesa, mas que o letramento que elas tinham era um letramento muito restrito às funções que elas deveriam cumprir, que eram funções domésticas, por exemplo. Então elas podiam publicar livros, mas tinham que ser livros que se referissem ao que a sociedade esperava que elas fizessem, por exemplo. Então, nesse espaço, que foi um espaço, né, de difusão das ideias, essas mulheres, elas vão começar a ter contato com elas, com essas novas formas de pensar, e vão começar também a expandir, né, a sua mentalidade, os seus imaginários e os seus ideários, e começar a formular ideias acerca dessas liberdades, e mais precisamente por que elas, enquanto mulheres, elas não tinham essa liberdade, né, afirmada nesses discursos por esses homens. Então é a partir desse momento, né, desses contatos nos salões, que elas vão começar a desenvolver novas ideias e vão começar a escrever também, né, essas ideias em livros que se tornaram muito importantes dentro do seu contexto, mas sobretudo quando a gente fala sobre direitos da mulher, né, na atualidade. E uma dessas mulheres que tem um livro que é muito importante dentro para demonstrar essa presença feminina dentro do iluminismo foi Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, e ela foi uma filósofa e defensora dos direitos das mulheres.
e ela é tida como uma das fundadoras da filosofia feminista. E ela é muito importante para esse período, porque ela vai escrever vários tratados, várias obras sobre diversos assuntos, ou seja, uma mulher que ela está, digamos, antenada, vamos dizer, com um linguajar mais comum, mais antenada com o que estava ocorrendo ao seu redor. E devido a esse conhecimento que ela tinha e também com todo esse contato que ela vai tendo com esse movimento, ela escreve uma das suas principais obras, que é uma obra chamada Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. E essa obra, ela é muito importante porque Wollstonecraft, ela acaba demonstrando que as mulheres, elas não eram somente, digamos, peças figurativas dentro da família. Nesta obra, Wollstonecraft, ela acredita que as mulheres devem ter acesso ao sistema educacional e ela argumenta que as mulheres devem ter uma educação compatível com uma posição na sociedade e que as mulheres são essenciais para os estados e porque educam os seus filhos que poderiam ser companheiras racionais para os maridos, ou seja, tudo isso a partir da educação. E ela também prega essa questão de que as mulheres não eram somente peças decorativas ali dentro da sociedade, ou seja, mulheres que acabavam tendo, por exemplo, casamentos apenas para unir famílias, ou sendo, digamos, uma mulher sendo propriedade de um homem. Ela não acreditava nisso, ela pregava que as mulheres, elas deveriam ter direitos, elas eram seres humanos e merecedoras dos direitos fundamentais que já eram oferecidas para os homens. Então a gente vê que Wollstonecraft, ela acaba sendo importante porque ela traz toda essa visão para dentro daquele cenário, que era um cenário em que havia uma presença muito forte dos homens, mas ela traz essa visão que é tão importante dentro aí do processo do feminismo. Pois é. Outra pessoa notável, né, outra mulher notável dentro do movimento foi a Olympe de Gouges. Também, assim como Wollstonecraft, ela era de família de classe média, só que eu acho que de classe média um pouco mais baixa, né? Porque ela era filha de uma mãe lavadeira com um pai açougueiro. Ela foi notável, ela se notabilizou na história por ser escritora, por escrever peças de dramaturgia, enfim, mas especialmente por escrever uma resposta justamente à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi fruto aí da Revolução Francesa. Ela vai escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Desde muito cedo ela já escrevia, e a atuação dela ligada ao processo revolucionário vai estar muito voltado para a sua participação no Círculo Social, que era uma associação que visava lutar pela igualdade de direitos políticos e legais para as mulheres dentro do processo revolucionário francês. E é justamente aí, nesse momento, que ela vai proferir uma das frases famosas, né, que muitas vezes se atribui a ela, né, que é a de se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna. Ou seja, se a mulher também pode ser executada, ela deveria também poder discutir as leis que, enfim, vão atuar na vida dela. Ela vai escrever uma série de peças, dentre elas uma peça que vai ser contra a escravidão, né? Que é a L'Esclavage des Nègres, que é uma peça anti-escravagista no momento em que a Revolução Francesa não queria abolir a escravidão, né? Por mais paradoxal que isso possa ser. Liberdade, igualdade e fraternidade para Moar, né? Para Tuar, jamais. Eles queriam que a escravidão permanecesse nas demais colônias francesas e que assim ficasse e não se modificasse. Então ela vai num momento desse se opor ao pensamento vigente, né? E vai escrever, de fato, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã como uma sátira, como uma crítica, como uma resposta a esse grupo de homens que resolveu dizer que a mulher não é cidadã e não deveria ter direitos, né? Infelizmente, o curso da história foi cruel com Olympe, porque ela foi guilhotinada em 2 de novembro de 1793. Outra mulher, né, que nós podemos fazer referência
né, é a Louise d'Épinay. Era francesa, né, uma escritora francesa. Ela era filha de Tardieu d'Escravelle, que era um brigadeiro de infantaria. Ela casou por conveniência, né, com o seu primo, e aí ela mantinha uma amizade, né, com os enciclopedistas, né, o Denis Diderot e o D'Alembert também, e ela também tinha, né, uma relação com o Jean-Jacques Rousseau, né. Ela acolheu o Jean-Jacques Rousseau durante um período da vida dele. E aí, a Louise d'Épinay, ela é principalmente citada porque, né, tem a ver com um escrito dela, que foi um livro que ela fez para a educação, né, da própria neta dela. A neta dela se chamava Émile de Belsunce, né? Ela escreveu um livro que se chama Les Conversations d'Émile, né, que são as conversas de Emília, né, enfim, né, as falas de Emília. E aí, esse livro continha ideias, né, que a gente chama hoje de ideias pedagógicas, né, para o crescimento da própria neta. Esse livro dela é tão importante, né, no sentido educacional, que recebeu um prêmio da Academia Francesa em 1783, e ele continua sendo um livro que é bastante reeditado, né, colocado como um livro de referência. E aí é importante essa compreensão que quando essas mulheres elas estão discutindo, né, sobre essas novas formas de viver enquanto mulheres, elas também estão elaborando ideias, né, para a criação das suas filhas, e no caso da Louise, da própria neta, né? Por exemplo, a Mary Scowcroft, que eu não sei dizer direito o nome dela, né? Ela é a mãe da Mary Shelley, né? A escritora do Frankenstein, que é um dos principais livros que vai marcar justamente esse espírito do iluminismo, lá no início do século XVIII. Outra mulher que a gente pode destacar também dentro desse cenário é Mary Astell. E Mary Astell, ela é uma inglesa, e ela vem pregando essa igualdade das mulheres dentro desse cenário. E ela é considerada como uma das primeiras feministas dentro da Inglaterra. E ela pregava essa igualdade de oportunidades, principalmente através da educação, porque a gente vê que dentro desse cenário do iluminismo sempre há essa ordem, era pregado que a educação ela deveria ser algo que fizesse a integração da sociedade. E vocês veem, quando aqui na pesquisa que nós fizemos, as pensadoras do iluminismo, elas viam exatamente a educação como uma forma de fazer com que as mulheres elas tivessem essa igualdade de condições juntamente com os homens. E Mary Astell, ela também pensava dessa forma. E duas obras que são muito importantes dela, uma proposta séria às senhoras para o avanço de seu verdadeiro e maior interesse, e a parte 2, que será uma proposta séria, que seria a parte 2 dessa mesma obra. E essas duas obras, ela acaba abordando essa questão de que a educação iria auxiliar as mulheres a saírem daquela condição apenas de mãe, ou então daquela ligação com instituições religiosas, como, por exemplo, ser freiras. E essas obras, ela pregava exatamente uma educação que pudesse prover às mulheres para ela ter condições de ter uma carreira fora dessa questão apenas de um seio familiar, de prover um seio familiar como mãe, e de que todas as mulheres elas tivessem as mesmas oportunidades que os homens. Ou seja, a gente vê nessas duas obras que estou citando aqui de Mary Astell, que ela tem muitas outras obras, que ela dá essa conotação de educação como uma forma de fazer com que a mulher tenha também uma igualdade de condições junto àquela sociedade em relação aos homens. E lembrando que essas duas obras que ela lançou de forma anônima, ela não lançou com o seu próprio nome.
É isso aí, chegamos à reta final da nossa gravação. Eu queria aproveitar esse momento para divulgar os trabalhos, né, de alguns pesquisadores que entraram na nossa pauta, né? Mandar um salve aí para Anadir dos Reis Miranda, que defendeu a monografia dela, o papel de Mary Wollstonecraft no Iluminismo, lá na Federal do Paraná, e 2 artigos, do Anderson Soares Gomes, da Federal Rural do Rio de Janeiro, Mulheres, Sociedade e Iluminismo, surgimento de uma filosofia protofeminista na Inglaterra do século XVIII, e o artigo da Renata Lopes Marinho de Almeida, A Mulher Letrada na França Iluminista, Trajetória, Sociabilidade e Possibilidades. Inclusive dica para vocês lerem, tá, ouvintes? E aí, galera, vocês querem falar o quê? Querem amarrar alguma coisa? Querem dar uma sugestão? Eu vou complementar as minhas falas dizendo que liberdade é a capacidade de escolher entre 2 alternativas concretas e que a emancipação feminina é sobretudo econômica, viu? O que eu tenho para dizer aqui, principalmente para a galera aí machista que é contra o movimento feminino, que as mulheres, se elas quisessem realmente tomar de conta de tudo de uma vez só, elas tomariam, gente. Não fiquem estressados com isso, não. O que o movimento feminista quer apenas é igualdade de condições. Mas se as mulheres botar na cabeça e dizer, vamos tomar conta de tudo aqui, agora vamos botar pra torar, vamos botar pra ferrar em todo mundo, elas conseguiriam. De boa. Isso aí, galera. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais.